Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e é um canal de língua portuguesa e de variedades também e curiosidades. E hoje eu vou contar uma história para vocês. Hoje eu vou contar a história do caso Alekin, que é um romance de minha própria autoria, é uma história criada por mim, de minha própria autoria. Eu sou o criador dessa história. E conta a história, ela é do gênero policial, do gênero romance policial e de investigação. É uma história de investigação de um crime que aconteceu ah, aqui no Brasil. É uma história de ficção, tá? Lembrando, deixar claro para vocês que é uma história de ficção, e mas que não quer dizer que possa acontecer na realidade, né? Ela tem uma característica realista e que nos faz pensar, né? Uma característica realista e também ela também é modernista, né? Porque nos faz pensar sobre as coisas que acontecem nas grandes cidades, né? Os problemas que acontecem nas grandes cidades. Então, como tem muitas histórias assim atualmente, né? Histórias que contam sobre apresentam personagens que estão envolvidos em várias situações, em vários acontecimentos, em várias situações em que eles tentam resolver. Então eles estão envolvidos, esses personagens estão envolvidos em vários problemas. Eles moram na cidade grande, e nessa cidade grande existem muitos problemas, tem muitos problemas e tem problemas relacionados à política, relacionados à segurança pública, relacionados à saúde das pessoas, né? E principalmente se forem pessoas pobres que vivem na região periférica de grandes cidades, elas têm mais a qualidade de vida não é tão boa daquelas que vivem, que são pessoas ricas, né, que têm um grande nível de econômico elevado, que têm uma qualidade de vida melhor. Então, essa história apresenta essa situação de pessoas que vivem nas grandes cidades e enfrentam os vários problemas, né? Vivem nas grandes cidades, e nas grandes cidades tem vários problemas e elas tentam resolver esses problemas. Esses personagens eles vivem nesse ambiente urbano das grandes cidades que tem esses problemas, acontecem esses problemas e elas convivem com esses problemas e tentam resolver esses problemas da melhor forma possível. Então são várias situações que vocês vão perceber que acontecem na vida real. Apesar de ser uma história de ficção, mas apresenta situações que nós vemos no dia a dia, nos noticiários, nas notícias, nos jornais, nas reportagens, mostrando a realidade como ela é e nos faz pensar de como essa história, ela, além de mostrar a realidade, ela nos faz pensar sobre essa realidade que a gente vive e nos faz refletir sobre essa realidade e procurar resolver essas situações, encontrando meios, caminhos de soluções para esses problemas, para essas dificuldades que acontecem, né, na convivência social, na sociedade e no dia a dia. Então é reflexivo, nos faz pensar, uma história que nos faz pensar sobre a realidade que a gente vive nas grandes cidades, né? E procurar as melhores formas aí de resolver esses problemas. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? E veja outros vídeos também que tem aqui no canal também, tem outros vídeos bons também. Então vamos começar a história. Eu vou começar a história apresentando os personagens, né? E as situações em que eles vão passar, as situações de dificuldades que eles vão passar. Então essa história é uma história longa, é uma história extensa, uma história longa. É um romance, na verdade. O romance é uma história de narrativa longa, diferente do conto, que é uma história de narrativa curta. E a novela é a média, né? Não é muito longa nem muito curta. Está na média. A diferença do romance para a novela é que a novela tem vários acontecimentos e vários personagens, né? Vários acontecimentos. Essa história é um romance que tem somente um só acontecimento. Então ela é diferente da novela, que tem vários acontecimentos. Essa só tem um só acontecimento. E a história, o tema da história, o gênero dessa história é o gênero policial. É um romance policial, realista, mas também modernista, né? Do gênero com características realista e modernista.
mais modernistas assim, mais daquele estilo do Rubem Fonseca, né? Desses escritores mais pra cá, né? mais do mais da característica do escritor Rubem Fonseca, de e dos escritores policiais, né? E outros escritores assim que trazem o gênero policial. Então, mais voltado mais para o modernismo, um modernismo mais contemporâneo, né? Mais contemporâneo, mais atual. Então é isso aí, a característica. Estou apresentando a característica para vocês identificarem e conhecerem a característica dessa história, dessa narração, dessa história. Tem muitas obras literárias que trazem essas histórias urbanas, em que o ambiente é urbano e que os personagens vivem nesse ambiente urbano e apresenta os acontecimentos dentro desse ambiente urbano e mostrando a realidade desse ambiente urbano, das grandes cidades e, a luta das pessoas, né? A luta das pessoas para enfrentar esses problemas de uma forma mais, vamos dizer assim, uma forma mais legalista, mais dentro da lei, mas de uma forma legal, de uma forma mais correta, né? E, de uma forma melhor, né? Então, procura resolver os problemas da melhor forma possível. Então, é assim, aí nos faz pensar. Essas histórias nos faz pensar. Essa história, criada por mim, de minha própria autoria, ela também nos faz pensar. Também nos faz pensar sobre a realidade. A gente pensa assim, poxa, que realidade que eu estou vivendo? Eu estou morando nessa cidade, estou vivendo nessa cidade. As pessoas que vivem nessa cidade, algumas têm um poder aquisitivo um pouco maior, né, um pouco melhor, mas a grande maioria tem um poder aquisitivo mais baixo, né? Então, não tem uma qualidade de vida. A maioria das pessoas que vivem nessa cidade são pessoas pobres. E as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, elas ficam mais afastadas das outras, né? Um pouco mais distante. Ocorrendo uma separação, né? Porque a própria desigualdade social causa essa separação entre ricos e pobres. Na minha opinião, o correto é aquele que tem mais ajudar aquele que tem menos. Então, o rico, essa é a minha opinião. Eu sei que tem algumas pessoas que vão discordar, alguns vão concordar comigo, mas essa é a minha opinião. A minha opinião é que o rico ele tem que ajudar o pobre. Então, o rico tem que ajudar o pobre para que todos tenham direitos iguais como está na lei. Todos direito à alimentação, à saúde, a direitos iguais, na verdade, né? Então, é a obrigação do rico a ajudar o pobre para que exista a igualdade social no nosso país em que nós estamos vivendo e no mundo também. Então, é muito importante isso, essa solidariedade, né? Essa ajuda entre as pessoas uns ajudando os outros, né? Uma pessoa ajudando a outra. Então tem um rico e o rico encontra o pobre, se ele encontra o pobre, se ele tem um coração bom, ele vai e ajuda, tira um pouco da riqueza que ele tem e vai ajudar aquele que mais precisa. Às vezes tem muitos que tiram mais da metade da riqueza que tem para ajudar aqueles mais necessitados, aqueles mais pobres. Mas infelizmente existem alguns ricos egoístas que são orgulhosos, egoístas e não querem ajudar as outras pessoas. Eu acho que é importante, né? Na minha opinião é importante as pessoas se ajudarem entre si. Então, o rico ajudar o pobre para que ele tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, essa é a minha opinião. Então, é assim, essa história começa com uma crise diplomática entre dois países, né, que é o Brasil e os Estados Unidos. E assim, eu já estou começando a história, né? Eu já estou começando a contar a história. E assim, os governos dos dois países, o governo brasileiro e o governo americano dos Estados Unidos, eles tiveram um pequeno problema entre eles por causa da imigração. Porque sabemos que existem muitos países, muitas pessoas
que moram no Brasil, que é justamente isso que eu estou falando, né? Sobre a desigualdade social, sobre pobreza e a falta de oportunidade das pessoas crescerem, progredirem e evoluírem. E todos adquirirem uma vida de mais qualidade. Então, como não tem essa, no momento, são poucas pessoas que têm o sentimento de solidariedade, né, de amor ao próximo. Isso é muito importante, né? A caridade e o amor ao próximo, né? Aquele que tem ajudar aquele que não tem. Então, isso é muito importante. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, tem pessoas que não querem trabalhar, né? Não querem viver de esmola, querem trabalhar, mas as condições do Brasil não permitem para que ela tenha aquela qualidade de vida que ela deseja. Aí, o que acontece? Tem pessoas que estão desempregadas, que são pobres, estão desempregadas, que elas vão sair do Brasil. Algumas vão ficar aqui no Brasil, vão procurar emprego aqui no Brasil. Pessoas que eram empregados, que foram demitidos de uma empresa, vai abrir para a sua própria empresa. Então é o seguinte, eu sou empregado de uma empresa. Eu tenho meu patrão me demitiu. Eu fui demitido, então não tenho como eu trabalhar. Mas aí eu vou procurar um outro emprego em outra empresa, eu sou recusado e tal, e não consigo um emprego. O que acontece? Aí a pessoa cansa de procurar emprego, ela mesma vai criar seu próprio emprego, ela vai criar sua própria empresa, se torna um empreendedor, um empresário. E aí, ela, em vez de ser empregada de outras pessoas, ela passa a empregar, ela passa a ser patrão. Então, de empregado, ela passa a ser patrão. Essa pessoa, ela troca de posição social, de empregado se torna patrão. Isso acontece muito, né, atualmente. Então, só a gente vê que os empreendedores estão aumentando, né, ultimamente. E acontece isso. A pessoa está no país que está vivendo, não tem a oportunidade de trabalho, vamos dizer assim, muitas vezes causada pela corrupção dos políticos. E a desigualdade social é muito grande. Aí a pessoa é pobre, ela está cansada de viver na pobreza, o que ela quer? O que acontece? Essa pessoa sai do país em que vive, aqui no caso do Brasil. Temos muitos brasileiros que saem do Brasil que vão para os Estados Unidos. Alguns de forma legal, mas tem outros que vão de forma ilegal, como imigrantes, né? Então chegam lá de forma ilegal, pagam coiotes, né? Pessoas que vão levar essas pessoas para lá, para os Estados Unidos, de forma ilegal, né? Então as pessoas que chegam lá ilegalmente nos Estados Unidos, elas passam a viver escondidas, né? Escondidas das autoridades americanas, para que, se as autoridades americanas descobrir que tem algum, não só brasileiro, mas mexicano, outras pessoas que vivem em países pobres, né? Que saem do seu país e vai para outro país. No caso também tem os africanos, pessoas que moram na África, que saem da África, dos seus países na África, e vão para a Europa procurar uma qualidade de vida melhor. Então eles vão para a Grécia, e da Grécia eles vão para a Alemanha e vão procurar ficar nesses países da Europa. E são imigrantes. Então tem países que não aceitam imigrantes e tem países que já aceitam. Então vai da política de cada país. Então no caso dos Estados Unidos, ele não aceita, né? Tem uma política de que não aceita. Então, esse presidente americano lá, ele não aceita a imigração. Então, porque ele fala que o país é somente daqueles que nasceram lá. Então, os imigrantes que vão para lá, as pessoas que chegam lá de outros países, esse presidente lá dos Estados Unidos, ele quer mandar de volta para o país de origem. Então, a pessoa chegou de forma ilegal. Se for de forma legal, tudo bem, tranquilo, beleza, tranquilo, ok. Se for de forma ilegal, aí ele manda de volta para outro país de origem, de onde veio. E essas pessoas, elas são deportadas, na verdade, né? Chegam lá de forma ilegal, não conseguem o emprego, ou quando conseguem emprego, tem aquele emprego mais baixo, né? Então, dizem que alguns têm uma qualidade de vida melhor do que dos brasileiros, mas a maioria não consegue. Tem casos de pessoas que não conseguem. Então, e muitos não conseguem ficar, né, se tornar americano, porque para se tornar americano, um brasileiro se tornar americano, ou um mexicano, um imigrante legal lá que estiver lá, se tornar americano, que ele veio de outro país e quer se tornar americano, ele tem que se casar com um americano que já é de lá. Então, aí tem um green card, né, a pessoa receber lá, para poder se tornar um americano, para morar lá nos Estados Unidos e ficar lá se tornando um americano.
obedecendo as leis de lá. Então, mas no momento a lei de lá não permite, a lei dos Estados Unidos, a lei americana dos Estados Unidos não aceita e não permite a entrada de imigrantes ilegais, então eles deportam, mandam de volta para o país de onde veio. E aconteceu que um brasileiro foi lá, nessa história, um brasileiro foi lá e foi deportado, mandado de volta. Ele chegou lá de forma ilegal e foi mandado de volta. O Brasil, pelo sentido de reciprocidade, fez da mesma forma. Um americano que mora lá, no caso é o Alekin, o nome dele é o Alekin, é rico, né, um padrão de vida elevado, só que ele queria morar no Brasil. Então ele chegou no Brasil, e o Brasil tem uma lei diferente, aceita os estrangeiros, né? O Brasil tem um coração de mãe, aceita todas as pessoas que vivem em todos os lugares do mundo, de países da Europa, países da África, países da Ásia, de todos os países do mundo. O Brasil aceita, acolhe. Nesse caso, o Alekin, o americano Alekin, chegou no Brasil. E quando ele chegou, ele não sofreu deportação, porque ali no Brasil é diferente. Só que ele foi investigado pela polícia, porque assim que ele chegou, desceu do avião, a polícia estava na porta do avião. Quando ele desceu, a polícia prendeu ele, ele foi preso. Quer dizer, colocou ele dentro do carro da polícia, e levou para a delegacia e foi interrogado. Assim que chegou no Brasil. Ele não entendeu nada, não sabia o que estava acontecendo, não entendeu. Era o seguinte, ele estava sendo suspeito de ter cometido um crime há uns 20 anos atrás. Uma pessoa muito parecida com ele. Então muitos acreditam que realmente era ele. Então a família da vítima acredita que ele era ele. Então ele, no momento lá do interrogatório da polícia, a polícia estava interrogando ele, aí a família estava presente e acusou ele de ter cometido aquele crime. E ele sempre dizendo que é inocente, e ele sempre falando que é inocente, mas a família da vítima sempre acusando ele do crime que ele cometeu. E o que acontece? Como ele é americano, né, a lei do Brasil é diferente, tudo. Não tem como deportar, levar ele de volta para os Estados Unidos, mas ele queria deixar ele preso. Então, aconteceu que ele teve o julgamento, né? Foi para o julgamento, e foi marcado o dia do julgamento, né? Que nós vamos ver mais na frente, o dia do julgamento. E no momento ele estava sendo investigado. Então ainda não foi marcado o dia do julgamento, mas ele vai ser marcado o dia do julgamento, mas ele no momento está em investigação. Estava sendo investigado sobre esse fato que aconteceu. Então a polícia, por causa da família da vítima, a família da vítima chamou a polícia, e foi uma denúncia provocada, né? Então a família da vítima denunciou da pessoa que tinha sofrido o crime que ele praticou, que supostamente tenha praticado no passado. A família, acreditando que ele é o verdadeiro criminoso, denunciou na delegacia, fez uma denúncia na delegacia, uma denúncia na polícia. E a polícia estava investigando ele para saber se realmente era ele que cometeu aquele crime. E ele sempre dizia que não cometeu esse crime. Aí a polícia de início prendeu por alguns dias, depois soltou ele. Ele foi para casa, mas continuou sendo controlado pela polícia, porque ficou com a pulseira no braço e sendo monitorado dentro de casa. E assim, aí ficou, e de vez em quando ia para a delegacia responder algumas perguntas lá da polícia, e os investigadores lá fazendo uma investigação. Tinha detetives que ficavam observando todos os lugares que ele ia e fazendo observação. Então ele estava sendo investigado, né, monitorado e investigado. A família da vítima acreditando que ele era o culpado, né, acreditando que era ele que cometeu o crime. Ele disse que não. Então o que ele fez? Ele chamou o advogado, ele pagou um advogado, que ele é rico, tem como pagar um advogado, ele pagou um advogado e chamou testemunhas da época de 20 anos atrás para provar na polícia ou na justiça de que ele não cometeu esse crime. Então, aí tinha um promotor lá fazendo acusação, né? A justiça lá, na própria justiça lá, fazendo acusação contra ele. E ele, com os advogados,
a família estava com os promotores, né, fazendo acusação contra ele, e a família da vítima, e ele com os advogados, né, com o advogado, né, com o advogado e as testemunhas para provar de que ele não era realmente culpado. Então, quando alguém da família da vítima dizia para ele que ele fazia uma acusação contra ele, dizendo que ele cometeu aquele crime contra a tal pessoa que era parente daquela pessoa, né, que é aquela pessoa que faz parte da família, quando alguém da família fazia uma denúncia, falava para ele que ele era o culpado de ter cometido aquele crime contra aquela pessoa, parente daquela outra pessoa. Então ele dizia que não cometeu crime, ele sempre procurava provar a inocência. Então ele estava se sentindo injustiçado, né? Ele estava sofrendo uma injustiça, estava se sentindo injustiçado, porque como ele sai do país dele, chega lá, porque ele realmente já esteve lá uns 20 anos atrás, mas ele nunca tinha cometido um crime, porque ele chegou lá 20 anos atrás, no caso aqui, né? Chegou aqui no Brasil há 20 anos atrás, mas ele nunca tinha cometido o crime. Foi isso que ele disse para a polícia. E a família da vítima tentando provar que ele realmente tinha cometido esse crime, e ele sempre dizia que não tinha cometido esse crime. E ficava nisso. Aí ele se sentia injustiçado porque 20 anos depois ele chega, ele volta. 20 anos atrás não tinha acontecido nada, chegou, foi bem recebido, não tinha polícia esperando ele, foi bem recebido, porque ele também tem parentes que moram aqui no Brasil, mas depois de 20 anos ele achou estranho, porque as pessoas do país, desse país aqui, estavam agindo de forma diferente contra ele, né? Então aí ele tentou sempre tentou provar a sua inocência, provar que é inocente, que não cometeu esse crime, apesar das várias acusações, apesar de muitas acusações de várias pessoas da família da vítima denunciando ele, que fez uma denúncia contra ele, denunciando, ele sempre procurar através dos advogados, através dos advogados, das testemunhas dele, ele procurava provar que é inocente. Então, o que acontece é que ele ficou com esse sentimento de injustiça, se sentindo injustiçado. E aí ele não procurava sempre provar, né? Então a acusação, as pessoas que faziam acusação contra ele traziam provas, e geralmente muitas provas não eram provas, eram provas assim desconfiáveis, né? Que não eram de confiança, provas assim que a pessoa, o investigador, no caso o perito, o investigador da polícia lá, o investigador, e ele observa, e o detetive, o investigador, ele vê, e pelo conhecimento científico que ele tem, né, pelo conhecimento de investigação que ele tem, ele vê a prova que a família apresenta e não acredita muito na prova, né? Não tem aquela... Algumas provas ele desconfia de que sejam verdadeiras, né? Algumas provas esses investigadores desconfiam que seja verdadeira, e já outras não acreditam que seja verdadeira. Tem um detetive que comanda a investigação, é o que mais faz, que mais observa essas provas, analisa essas provas, e ele assim não tem certeza de que essas provas, a testemunha de acusação, né, que as pessoas que estão acusando ele são verdadeiras. Ele está em análise, estudando, né, para saber se realmente é isso mesmo. Mas assim como a família da vítima tem, as pessoas da família da vítima têm as provas contra ele com os advogados dele, com as testemunhas dele, tem as provas de defesa, as provas de que indo contra a prova, né, indo contra a prova da outra parte. Então a mesma coisa, o detetive, né, o investigador, o detetive lá analisa a prova daquele outro, né? Então tanto da acusação como da defesa, o detetive analisa as duas provas, né, nessa investigação que está sendo feita, né? Então assim, passou um tempo, né? Passou um tempo, ele se sentindo injustiçado. Por que está fazendo isso comigo? Por que está fazendo isso comigo? Eu não cometi esse crime. Ele sempre falava que não tinha cometido esse crime, e procurava se provar a inocência, provar que é inocente.
E aí a outra parte lá, as outras pessoas lá fazendo acusação contra ele, tentando provar que ele realmente ele é o culpado, que ele tem que ser preso e tal. Aí o chefe da investigação, né, da polícia lá, o chefe da investigação, fez um processo, fez um inquérito, fez um inquérito de investigação. Esse inquérito virou um processo, né, e foi parar na justiça, né, caiu na mão do juiz. E aí foi marcada a audiência na justiça. Então aí teve um julgamento, né, na audiência lá no Tribunal de Justiça, e estava lá presente as pessoas que faziam a acusação contra ele e ele com os advogados dele e as testemunhas. Então tinha as testemunhas dos dois lados, dele, a favor dele, de defesa, e as testemunhas de acusação do outro lado. E no meio ficava o juiz. Né? De um lado ficava o promotor de acusação e do outro lado, que o promotor de acusação que está do lado da família, da vítima, e do lado dele está o advogado dele e as testemunhas fazendo a defesa dele. E o juiz no meio lá. Então aí teve esse julgamento, né? Foi um julgamento longo. Um representante da família contou a história do fato, do acontecimento, e dizendo que ele estava se aproximando da família e tudo, ele chegava como amigo tudo, e ele, na verdade, não tinha essa prova de que realmente ele estava agindo dessa forma. E ele, sempre ouvindo, assim, e não acreditando, né? Ele ouvia o que o representante da família dizia, nessa acusação contra ele, de que ele estava chegando como amigo para poder enganar eles e cometer o crime contra eles, né? Então aí disse que furtou, roubou algumas coisas lá da casa dele, chegou lá e roubou algumas coisas. E ele sempre dizendo que não fez nada disso. E outros crimes também, que disse que ele tinha cometido. E ele sempre dizendo que não. Então o que acontece? Aí ele, um pouco chateado com isso, né? Ele foi procurar a verdade, né? Então, procurar dizer a verdade, né? E ele falou que aí depois que a família, uma pessoa representante da família fez a acusação, ele foi e fez a defesa dele. Então ele foi se defender, apresentar as defesas, disse que há 20 anos atrás chegou, realmente teve contato com essa família, mas um contato não muito próximo, não chegou nem a entrar dentro da casa da pessoa, encontrava poucas vezes assim na rua, assim, mas nunca chegou a ter contato muito próximo com essas pessoas da família da vítima lá. Então, e nunca teve uma amizade profunda, mas uma amizade assim, de leve, uma amizade assim superficial. Então, e assim ele procurou sempre, ele disse que estava trabalhando, né? Há 20 anos atrás estava aqui a trabalho, estava trabalhando, ficou um tempo aqui, há alguns anos aqui, e depois voltou lá para o país dele de origem, que é os Estados Unidos. Aí, agora, depois de aí, no caso, se passou-se 20 anos depois do que aconteceu. 20 anos atrás ele estava trabalhando, conheceu essas pessoas, teve contato com essas pessoas, não um contato muito próximo, mas um contato mais distante, e disse que não cometeu nenhum crime contra essas pessoas, contra ninguém, contra essa vítima que estão dizendo que fez a acusação, contra outras pessoas disse que não, mas ele voltou depois, quando terminou o contrato de trabalho dele aqui no Brasil, ele voltou lá para os Estados Unidos, no país dele, e passou-se 20 anos. 20 anos se passaram. Depois de 20 anos ele volta, e aí ele acha estranho, porque já chega, volta, ele pensava que ia ser bem recebido, e já volta a se recebendo acusação, condenação, que ele acredita que seja falsa, né? Então ele não aceita e não concorda com essas acusações, e está sempre procurando provar a sua inocência, estava sempre procurando provar que é inocente. Aí ele falou, os advogados também falaram a mesma coisa, e as testemunhas também falaram a mesma coisa. Então, assim, aí o juiz ficou pensativo, e ele não decidiu de imediato, ele pediu mais investigação. Aí adiou, em vez de ele dar a sentença, né, ele adiou, vamos dizer assim, marcou mais uma audiência, né, para poder, porque ele estava na dúvida, né, então ele precisou mais tempo para analisar o caso, a situação, para pensar sobre essa situação, para depois dar uma decisão definitiva sobre isso.
Aí depois teve um outro julgamento, nesse outro julgamento, aí ele foi... Não, aí antes desse último julgamento, foram 2 julgamentos, o primeiro e o segundo, e o último, antes desse último julgamento, a família teve contato, a família da vítima teve contato com um médico que era médico do Alec, né, do americano que estava no Brasil, e que estava aqui no Brasil, preso aqui no Brasil, porque não podia voltar antes do fim da investigação, então até concluir todo o processo judicial, tudo. E aí, depois dessa conclusão toda, se realmente for provado que ele é inocente, ele poderia voltar. E se caso ele for provado que ele não é inocente, que ele é acusado mesmo, ele vai ser condenado e vai ser preso aqui no Brasil e não vai sair do Brasil. Então, mas aí o que acontece? Aí os advogados, né, teve um detetive particular, então ele procurou um detetive particular para investigar a família da vítima, porque ele estava acreditando que a família da vítima estava trazendo armação contra ele, né, inventando provas falsas, fazendo uma armadilha contra ele. Então ele foi e pagou um detetive para fazer a investigação. Então aí um detetive foi lá e se passou como uma pessoa, como amigo dele, né, e se passando como uma testemunha de acusação, mas na verdade era um detetive. E ele disse assim, eu estou do lado de vocês, eu concordo com vocês tudo. E ele foi, inventou uma mentira para poder, que era o único jeito para poder investigar a família lá. Então ele se infiltrou naquela família para poder pegar informações, coletar informações e depois de pegar essas informações ele levou para ele. Então foi isso que ele fez. Então levou para ele e aí ele realmente pelo resultado das investigações do detetive particular dele, ele descobriu que realmente ele estava sendo vítima, né? Estava sendo injustiçado. Estava sofrendo injustiça sofrendo injustiça dessas pessoas. E o que acontece? Aí, alguns dias depois que se passaram, essa família recebeu a visita, depois que recebeu a visita do investigador, que se disfarçou de testemunha de acusação, né? Mas na verdade era um investigador, era um detetive, que está do lado do Alec, então, do americano. Eles receberam outra visita. Só que essa outra visita era de um médico que era o mesmo médico que medicou, que fez o tratamento do Alec quando ele estava aqui no Brasil há 20 anos atrás. Esse médico se tornou agora o médico